Pronto, pessoal, começou a gravação da segunda parte da nossa aula. Eu vou colocar em tela inteira, não vou estar vendo vocês, mas quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Nós já vimos 3 espécies microbianas até agora. Vamos ver mais, né? E aí a gente vai conversando, tirando dúvida, até o finalzinho da nossa aula. Quem tiver dúvida, pode abrir o microfone e mandar abraço. Agora a gente vai falar de uma fofa, de uma querida, de uma maravilhosa, de uma paixão da minha vida, a coisa mais linda desse mundo, Pseudomonas aeruginosa. É patogênica? Demais. É malvada? Demais. Mas enfim, né? Ela tem tudo aquilo que a gente já estudou em termos de resistência, fatores de virulência. Ela é maravilhosa. Assim, né? Como modelo de estudo. Não é maravilhosa enquanto patógeno, não, que ela é bem malvadinha. Então, vamos estudar quem é Pseudomonas aeruginosa. É um micro-organismo, claro, gram-negativo, e é um micro-organismo extremamente abundante e ubíquo. Inclusive, ela é chamada de onipresente. Diz aí. De tão abundante que ela é. Ela está em todo lugar, ambiente hospitalar, fora do ambiente hospitalar, na nossa casa, em todos os ambientes. E ela ataca, claro, principalmente pessoas que têm alguma fragilidade, porque é um micro-organismo oportunista. Esse micro-organismo, ele afeta principalmente as pessoas que têm algum problema, que está hospitalizado, né, que está no sistema de terapia intensiva, ou idosos também, é muito comum. O que é esse micro-organismo? Por que ele é tão difícil de tratar? Esse micro-organismo, ele possui uma série de resistências a drogas, resistências intrínsecas, extrínsecas e adaptativas. Tem praticamente todos os arcabouços de resistência que a gente assistiu às aulas passadas de resistência a antimicrobianos, então ela é de difícil tratamento. Quando esse micro-organismo se instala enquanto patógeno no nosso corpo, que não é sempre, inclusive, ela pode habitar transitoriamente no nosso corpo, ela não é comum de ser tipo um microbiota endógeno, né, participante do nosso microbioma, mas é um micro-organismo que pode habitar transitoriamente o nosso corpo e, tipo assim, não causa nenhuma doença significativa. Tanto que quando a gente teve aula prática do semestre passado, onde eu pedia para as pessoas isolarem bactérias delas mesmas, algumas pessoas isolaram Pseudomonas aeruginosa, né, que dá para notar por causa desse pigmento que ela forma no agar, pioverdina, piocianina, que dão esse aspecto aqui esverdeado. Então, eu já fiquei assim, olha a Pseudomonas aí. Mas a Pseudomonas aeruginosa pode estar relacionada à acne, pode estar relacionada à foliculite, coisas bem simples. A otite, como também a quadros bem mais graves de feridas contaminadas, feridas de pessoas queimadas. Então, vamos estudar um pouquinho sobre ela. Quais são as características desse micro-organismo? Esse micro-organismo é aeróbio obrigatório, ou seja, ele precisa de oxigênio para a sua respiração celular, para ele se desenvolver certinho, né? Não é formador de esporos, inclusive como os outros que a gente viu aqui, e não fermenta lactose. É um micro-organismo que produz algumas enzimas importantes, como catalase, citrase e oxidase, e tem algumas características celulares bem legais para ela, né? É um micro-organismo encapsulado, possui fímbrias que tanto ajudam na aderência, quanto, como vocês sabem, existe o pílus sexual, que ajuda na troca, né, de informações genéticas entre micro-organismos. Possui flagelo, o que ajuda esse micro-organismo a se mover, a escapar do sistema imune, a colonizar ambientes diferentes no nosso corpo. Além disso,
produz algumas enzimas que degradam antibióticos, como as beta-lactamases, que aí vai atingir os beta-lactâmicos, como as penicilinas, e também produzem enzimas contra aminoglicosídeos, que é outra classe de antimicrobianos. Então, é um micro-organismo que está de parabéns em tudo que faz, né? Porque ele é o pacote completo para a gente estudar microbiologia. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar é que esse micro-organismo possui aquele sistema de bomba de efluxo para diversos antibióticos. Então, se o antibiótico entra no corpinho dessa bebê, ela pode produzir uma beta-lactamase. Se não funcionar, ela pode produzir uma enzima inativadora de aminoglicosídeos, e se não funcionar, ela bota para fora. Por quê? Porque ela não é obrigada a nada, né? Além disso, ela tem toda essa capacidade de driblar o sistema imune, de se aderir aos tecidos, de sair correndo se ela precisar. Então, assim, ela dá o jeito dela. Ela faz a patogenia dela. Ela é maravilhosa. Por isso que eu acho ela tudo na vida. Professora, Sim. esses aminoglicosídeos são para quê? Essa enzima que ela é inativa? É porque a antibiótico também? aminoglicosídeos é outra classe de antibiótico. Aí ela produz enzima inativadora desses aminoglicosídeos. Aí ela dribla tanto os beta-lactâmicos quanto os aminoglicosídicos, e se outros ela não possui enzima para degradar ou para neutralizar, ela bota para fora pela bomba de efluxo. Então, assim, bem pacífica. E como eu falei para vocês, é um micro-organismo que está espalhado em todo lugar. É um micro-organismo que está na comunidade, é um micro-organismo hospitalar, é um micro-organismo que sobrevive em superfícies inanimadas, onde muita gente coloca a mão, como tomada, corrimão, óculos, é muito comum. E adora lugares úmidos. Que lugares úmidos, pessoal? Piscina, banheira, essas caixinhas aqui de botar lente de contato, sondas, respiradores para ventilação mecânica, né? Então, aparatos médicos onde passa algum fluxo de umidade, elas ficam. Pias, banheiros de hospitais. Então, você encontrar Pseudomonas aeruginosa no hospital não é nada alarmante. Por quê? Porque com certeza vai ter lá. Não tem como esse micro-organismo ser um indicador de infecção hospitalar grave, não é. Por quê? Porque ele é ubíquo, ele está em todo canto. Aquelas piscinas e aquelas banheiras daqueles lugares especializados, sabe? Que a gente não sabe muito bem a procedência, mas a gente cai nessa piscina mesmo assim, porque, né, tá lá no calor do momento, tem que ter bastante cuidado, porque pode ter um pseudomonas lá. E quando é que a transmissão ocorre? Principalmente no contato da nossa mucosa ou da pele lesionada com alguma superfície contaminada. Então, as mucosas da face, ou alguma ferida, ou até mesmo se você inalar algum aerossol contendo Pseudomonas aeruginosa, que é um pouquinho mais, né, difícil de acontecer, mas pode acontecer. Está muito associado, como eu falei para vocês, a feridas hospitalares, né, muito comum ter Pseudomonas aeruginosa. Infecção não é muito comum na população em geral saudável, porque é um micro-organismo oportunista, é um micro-organismo que ele habita transitoriamente o nosso corpo, não fica instalado lá, mas se ele tiver uma oportunidade, ou se o sistema imune estiver deficiente, ou se a gente fizer parte de algum grupo de risco, ele pode se desenvolver. Os grupos de risco principais para Pseudomonas aeruginosa é quem tem fibrose cística e quem sofre de diabetes, principalmente diabetes mellitus tipo 2, tá? Além disso, pessoas com alguma doença granulomatosa crônica e pessoas com algum tipo de imunodeficiência, enfim, que desenvolveu essa imunodeficiência através de uma terapia medicamentosa ou uma imunodeficiência que foi adquirida ao longo da vida. Enfim, pessoas que estão frágeis. Mas
Na literatura, quando vocês forem ver, tem muita coisa falando sobre fibrose cística e sobre diabetes, que são dois grupos que são bastante afetados por esse micro-organismo, tá? Porque ele não é comum você ter doenças por pseudomonas assim na população em geral. É mais grupos específicos. Alguns nadadores têm bastante otite, que é a doença do nadador, né? A dor de ouvido do nadador. Por quê? Porque provavelmente o pseudomonas estava na piscina e ele ficou lá, enfim, em contato com aquela água, né? Feridas de pessoas que sofreram queimaduras, porque a queimadura ela é muito úmida, e aí o micro-organismo fica crescendo ali. Ele é de difícil tratamento, porque depois que ele já está, né, contaminando aquele ambiente, ele tem poucos antibióticos que conseguem lutar contra ele, então tem alguns grupos específicos de pessoas. Quais são os fatores de virulência desse micro-organismo? Além das características que eu falei para vocês, que já são importantes. Ele consegue invadir células epiteliais, que é uma característica bem importante. Ele produz endotoxinas, que essas endotoxinas, elas é formada por uma parte de lipídio e uma parte de açúcar, e essa endotoxina causa uma reação imunológica muito forte, né? Causa um recrutamento de células do sistema imune bem agressivo, e aí causa uma forte reação no nosso corpo e dano severo às células hospedeiras, porque a gente sabe que quando há um grande recrutamento de células, uma grande produção de citocinas, a gente tem dano celular também no hospedeiro, não só na célula que está tentando ser combatida. Além disso, tem uma cápsula, é um micro-organismo encapsulado de polissacarídeo, como eu falei para vocês, que ajuda a driblar o sistema imune e é capaz de formar o biofilme, que eu expliquei na aula passada, que o biofilme ele vai ajudar a proteger a colônia dos antimicrobianos. Então, já é outro fator que impede aí a ação do antibiótico, né? Produz toxinas, como eu falei, que afetam as células epiteliais. Então, assim, em termos de fatores de virulência, é um micro-organismo que ele tem todos. E não é algo que ela meio que adquiriu ao longo da vida. Não. Intrinsecamente, os genes que ela possui já são genes de resistência. Aí umas ela se adaptou, por exemplo, uma forma de resistência adaptativa é a produção do biofilme, nem sempre ela vai produzir biofilme, mas quando ela se sentir ameaçada, ela vai acabar produzindo biofilme, né? E temos as trocas, através de pílula sexual, né, onde ela vai adquirir ou não certa resistência a outros antibióticos. Então, ela tem esse leque de possibilidades. Por isso que ela é destruidora mesmo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as toxinas, quais são elas. Temos essa toxina aqui que é muito comum em bactérias patogênicas, que é a fosfolipase C. Ela acaba destruindo aí a membrana plasmática das células. Destrói também o surfactante pulmonar, inativa opsoninas importantes aí para neutralização dos micro-organismos. E temos também a exotoxina A, que ela inibe as proteínas em nível ribossomal. Ela é muito parecida com aquela de Corynebacterium, que a gente estudou na aula passada. Ela atinge em nível de ribossomo, impedindo a produção de proteínas naquela célula. E como a gente sabe, proteína é vida. Se a célula do nosso corpo não consegue produzir proteína, muito provavelmente ela vai entrar em morte celular. Então, essas são as duas principais toxinas que elas apresentam. Fosfolipase C e exotoxina A, tá bom? Que tanto vai degradar a célula, né, formar poros, enfim, disrupção de membrana, quanto vai impedir que as células produzam aí proteína, tá? Que aí pegou em duas coisas bem vitais da célula. Como eu falei para vocês, a gente tem a produção de alguns pigmentos por esse micro-organismo. Existem dois principais, mas não só tem esses, tá, gente?
Mas os dois principais que dão essa coloração a ela é a pioverdina e a piocianina. Essas duas colorações, ou esses dois pigmentos, podem ser produzidos ou não por essa célula, por essas células, e aí dão essa coloraçãozinha esverdeada, tá vendo? Onde tem o crescimento, tem meio um verde. Então, essa pioverdina é um composto meio amarelo, esverdeado, é um quelante de ferro, então ele não está ali apenas para deixar o negócio verde, né? Ela ajuda ao micro-organismo a captar esse ferro e utilizar esse ferro no seu metabolismo. E tem a piocianina também, que é um corante meio azulado que dá essa coloração. Então, veja aqui como é diferente, né? A coloração desse micro-organismo. Então, quando a gente cresce um negócio em H-nutriente e vê um bicho verde assim, a gente já imagina, meu Deus, isso é um pseudomonas. Além disso, outra característica bem importante é que esse micro-organismo ele tem um cheiro de uvas bem maduras. Então, identifica-se esse micro-organismo através da coloração de grã, do crescimento em colônia e através do odor. Tem alguns microbiologistas que dão uma cheirada na placa. E se tiver um odor frutado de uvas, é porque muito provavelmente é uma Pseudomonas aeruginosa, certo? Tá bem interessante essa parte. É bastante interessante também a gente ver os sintomas que são bem diferentes, mas que fazem bastante sentido quando a gente vai observar com calma. Porque vejam só, quando a gente tem uma infecção com Pseudomonas aeruginosa, geralmente tem febre, aumento da contagem de células brancas, aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Ok, mas quais são os outros tipos de manifestações clínicas que a gente pode ter através, né, do espalhamento desse micro-organismo através da corrente sanguínea ou localmente mesmo? A gente tem a osteomielite, que pode decorrer através da infecção por esse micro-organismo. A otite no ouvido externo, como eu falei para vocês, é muito comum em nadadores, pessoas que estão fazendo natação sempre. A endocardite da válvula tricúspide, muito comum também, muito característico de Pseudomonas aeruginosa, principalmente quando a gente tem aí a utilização de aparatos, né, médicos. Pneumonia, também está muito relacionado a Pseudomonas aeruginosa no ambiente hospitalar. E aí a gente tem uma forma um pouquinho mais branda, que é a foliculite. A gente tem infecção no folículo piloso, onde a pessoa fica cheia de pontinhos assim. Como está nessa foto, não sei se dá para vocês observarem, mas ela fica como se fosse cheia de pontinhos, tá? A infecção no folículo piloso. Tem a infecção urinária, onde a gente utiliza catéteres, sonda vesical de demora em pacientes que precisam dessa sonda. Pode ter conjuntivite, como eu falei para vocês, esses micro-organismos, eles gostam de crescer aqui nessas caixinhas, nesses recipientes de lente de contato. Então, a pessoa coloca lá a lente e aí acaba tendo conjuntivite ou alguma manifestação parecida. E tem outra ferida que é bem característica, que é esse ectema gangrenoso, que é uma ferida meio azulada, esverdeada, principalmente por causa da piocianina e da pioverdina, daqueles pigmentos. Então, quando no hospital começa a ver uma ferida, principalmente ferida de queimados, que não cessa, que ela fica meio azulada, esverdeada, que a gente usa os antibióticos e não funciona, então já começa a se suspeitar de Pseudomonas aeruginosa, né? Está muito associado com pessoas que têm imunodeficiência, né? É uma manifestação cutânea e pode levar a um quadro de sepse, né? Já que aqui a gente tem uma ferida aberta, que provavelmente recebe algum tipo de irrigação, e aí esse micro-organismo vai se espalha para o corpo da pessoa. Se evoluir, pode causar necrose, morte daquele tecido, e aí a gente tem complicações bastante graves, tá bom, pessoal? Como é que se faz o diagnóstico?
cultura microbiana das regiões onde há suspeita da infecção. Quando a gente tem uma pessoa com alguma pneumonia, faz-se análise do escarro. Quando a gente tem aquelas feridas contaminadas, faz-se análise ali do material coletado da ferida. E, se for uma pessoa que está com suspeita de pseudomonas, de uma bacteremia, alguma coisa assim, análise do sangue dessa pessoa, tá? E aí, quando pegar esses materiais, leva isso para a cultura, faz uma coloração de grã, faz uma cultura, cresce, e aí, através dos pigmentos e das provas bioquímicas gerais, chega-se a um diagnóstico. E aí, o porém vai ser, vou usar o quê? Né? Já que ela é, vamos dizer assim, resistente a tudo. Quando é um quadro de foliculite, geralmente não tem um tratamento, geralmente é autolimitante. Não tem um tratamento X. Quando isso toma um quadro um pouquinho mais exacerbado, tem que se fazer vamos dizer assim, a busca por quais são os agentes antimicrobianos pelo teste de suscetibilidade que eu falei para vocês. Que é esse teste aqui, onde a gente vai ter a placa toda semeada e vários disquinhos com antibióticos. Se precisar utilizar antibiótico, utiliza-se um antibiótico superficial, caso seja uma infecção superficial, ou utiliza um antibiótico em aerossol, caso seja uma infecção pulmonar, que pode estar relacionada, por exemplo, com uma ventilação mecânica. Vamos dizer que uma pessoa, enfim, desenvolveu Covid, foi fazer uma ventilação mecânica, o equipamento estava contaminado com pseudomonas aeruginosa, a pessoa desenvolveu, né? Além de que é da coisa. Então, tem que fazer um tratamento voltado para esses casos. Nos casos mais severos, combinam-se drogas antipseudomonas, a partir, óbvio, desse resultado aqui. Quando a gente fala de pseudomonas ou de qualquer outro micro-organismo, não quer dizer que ele vai expressar todos aqueles fatores de virulência ao mesmo tempo. Existem micro-organismos que já expressam todos eles ao mesmo tempo, existem micro-organismos que expressam diferentes, então cada cepa vai ser diferente. O que a gente precisa saber é que qual é o potencial? O potencial é de ter tudo isso aqui, mas pode ser que tenha bem menos do que a gente tenha descrito na literatura, entende? Então vamos dizer que é um quadro um pouco mais grave, onde a gente tem um quadro mais severo, de uma bacteremia, enfim, de uma pessoa que está num quadro bem dificultoso. Pode-se fazer esse teste e ver se ela é resistente ou suscetível a beta-lactâmicos e aminoglicosídicos ao mesmo tempo, ou carbapenêmicos, ou quinolonas, ou aminoglicosídicos, ou tudo junto, né? Um coquetelzinho para ver se a pessoa sobrevive, né? E como ele como é oportunista, está associado a pessoas que estão imunossuprimidas, já é mais complicado o tratamento, porque a pessoa já está meio fraquinha, né? Então, é difícil. É complicado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Professora, Sim. Teria como você repetir esse teste de suscetibilidade? Sim. É assim, veja só. Deixa eu achar aqui. Ó. A gente vai fazer uma aula prática sobre isso, tá? Mas vamos imaginar aqui uma placa de Petri. Essa placa de Petri tem um meio de cultura, tá? Específico. Vamos dizer que é a agar nutriente. Aí ela tem esse meiozinho de cultura, que é o lugar onde a gente cresce essa bactéria. Beleza. Aí a gente vai pegar e vai inocular a bactéria. Vamos dizer que seja uma pseudomonas da vida. Vou pegar o suavezinho e vou inocular em tudo aqui. Eu esfrego ela bem, para tudo, fica bem esfregadinho.
tá? Depois que eu faço isso, eu coloco discos de antibiótico. Boto um aqui, um aqui. Não bota assim tão longe, não. Eu tô botando aqui porque eu tô procurando os espaços vazios, certo? Bota aqui. Aí, isso não tem crescimento nenhum ainda, né? Porque eu acabei de inocular, a bactéria ainda nem se desenvolveu. Eu acabei de inocular ela da amostra que mandaram para mim. Aí eu vou levar isso aqui para crescer em torno de 35 graus Celsius a 37 graus Celsius lá no laboratório. Depois que tiver umas 18 horas de crescimento por aí, esse micro-organismo ele vai ter crescido um pouco. Esse antibiótico que está aqui, nessas bolinhas amarelas, que são vários antibióticos diferentes, eles vão difundir para o meio de cultura. Se o antibiótico ele tem ação contra aquele micro-organismo, o micro-organismo não vai conseguir crescer ao redor daquele disco. E aí vai formar um halo de inibição. Aqui a gente tem alguns halos de inibição. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um halo de inibição, isso aqui é um halo de inibição, muito fraquinho, mas tem. Tem outro aqui que tem... Pronto, ó. Aqui é um halo de inibição. Tá vendo que aqui tem um discozinho de antibiótico e o micro-organismo ele não conseguiu crescer aqui. Por quê? Porque ele é sensível a isso. Mas esse outro antibiótico aqui, ele cresceu tranquilamente. Isso quer dizer que eu não vou utilizar esse antibiótico aqui. Por quê? Porque o meu micro-organismo não é sensível. Aí tem esse outro antibiótico aqui, ó. Ele conseguiu crescer ou não? Não, não conseguiu. Então, esse aqui eu posso utilizar, esse aqui eu posso utilizar, esse aqui eu posso utilizar. Mas esses aqui eu não vou utilizar. Por quê? Porque o meu micro-organismo, ele é resistente. Mesmo que o antibiótico esteja aqui sendo difundido, para ele é mesmo que nada. Entende? Mais ou menos? Deu para entender? Entendi, professora. Entendi, sim. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vou olhar aqui no chat. Pronto. Acho que tá tudo ok, né? Estamos sobrevivendo. Eu sei que dá um desespero ver esses 70 slides, pessoal. Mas, ossos do ofício, não é mesmo? Faz parte. Vai já acabar. Quando vocês virem, acabou. Vamos falar agora sobre H. pylori, Helicobacter pylori, uma bactéria super famosa. As pessoas parecem que só se preocupam quando vê um H. pylori, porque eu acho que esse nome é esquisito, né? Ai, meu Deus, eu tenho um H. pylori, parece que o mundo vai se acabar. Não é assim, praticamente todo mundo tem H. pylori, né? Então vamos lá, vamos entender quem é, o que é que faz, o que é que come, né? Olha ela aqui, extremamente confortável no estômago, assistindo televisão, de boa. H. pylori é encontrada no estômago de metade da população, então sem crise. Você pode ter e nunca ter sentido nada. O problema é que esse micro-organismozinho, quando ele cresce de forma exacerbada e quando o nosso sistema imune identifica que ele está lá, ele acaba causando inflamação no nosso tecido estomacal. E aí essa inflamação pode se exacerbar e pode transformar-se numa úlcera e pode se desenvolver num carcinoma. Então, por isso que a população tem um pouco de desespero quando fala em H. pylori, tá? Mas vai pro sol do mesmo jeito. 10 horas da manhã tá o povo indo para a praia ficando até 1 hora da tarde, né? Então, assim, quem é H. pylori perto do UV todo dia, né? Então, esse micro-organismo, ele produz urease, oxidase e catalase, né? Então, é tudo positivo aqui. E ele é diferente dos outros, ele é microaerófilo. Então, ele precisa de oxigênio para sobreviver, mas pouquinho. Ele gosta de pouco oxigênio. Muito não, só um pouquinho. E como tem a figurinha aqui, ó, ele mora aqui dentro de boaça e o estômago não gosta muito dessa situação não, né? Mas vai fazer o quê? Quais são as outras características desse micro-organismo tão estranho? Ele é gram-negativo, claro. Ele tem essa estrutura meio
espiralada, tá vendo? Ele é meio, parece uma ondinha. Ele não é um bacilinho perfeito, não. Ele é meio assim como uma ondinha. E ele é super adaptado à acidez estomacal, por isso que ele vive lá assim, né? De boa. Possui alguns flagelos, né? De 4 a 6 flagelos, então ele tem motilidade e é um micro-organismo que não é esporulado. Então, não forma esporos. Como é que ocorre a contaminação com H. pylori? Tem algumas formas. Contaminação fecal oral, né, quando a pessoa não lava bem as mãos, né, e coloca a mão na boca. Gastro-oral também e oral-oral. Inclusive, você pode pegar H. pylori por um beijo. Então, a galera das micaretas, eu sei que está um pouco, né, fora de moda as micaretas agora por causa do Covid, mas tem gente que vai, então, assim, além das bactérias cariogênicas que vocês podem desenvolver e dos vírus, temos também a H. pylori aí. Outra forma de contaminação é com água e comida contaminados, com H. pylori, ou diretamente com alguém que esteja contaminado ou colonizado pelo micro-organismo. É comum ter H. pylori, principalmente em países de desenvolvimento até os 10 anos de idade, praticamente todas as crianças têm, né? E pode ser contaminada aí a criança na primeira infância com esses micro-organismos. Então, não tem grandes desesperos, não. O problema é quando a gente começa a ter um quadro inflamatório grave, e aí a gente precisa tomar providências. Inclusive, meu esposo faz tratamento, e eu fico assim, tensa, né? Fica meio tenso, porque o pai dele também teve bastante problema, teve uma hemorragia bem séria, e eu fico assim, gente, não quero ser viúva, né? Tão cedo. Então, já fico pensando nisso. Vamos ver o que é que H. pylori faz para tentar sobreviver no nosso estômago. Quando ela atinge o estômago, né, quando a gente se contamina de alguma daquelas vias, ele vai migrar para locais onde o pH é menos ácido, onde ele vamos dizer assim, se adequa àquela realidade e começa a liberar fatores de virulência importantes, como, por exemplo, a urease, muito esperto da parte dela, né? Vai pegar a ureia, vai converter em amônia, e aí vai neutralizar o ácido estomacal. Então, tá aqui ela plena, maravilhosa, se fazendo de louca e usando o óculinho, né? Assim, pode ver quente que eu tô fervendo. Então, ela consegue fazer essa neutralização nesses espaços e consegue sobreviver ali muito bem. E obrigada. Quando é que começam a ter problemas? Quando ela libera outros fatores de virulência que são importantes. Tem esse fator VACA e esse fator CAGA, tá? É uma exotoxina vacuolizante, né? Ou citotoxina A, que ela pega essas células aqui epiteliais e começa a causar morte dessas células e provocar úlceras aqui. Então, é meio vacuolizante, é formação de vacúolo, né? Então, ela pega a célula e começa a formar vacúolos nessa célula. A gente sabe que uma célula, para ela ter a sua integridade, ou para ela ter a sua funcionalidade, ela tem que estar íntegra. Então, ela começa a estourar as células aqui e aí começa a formar o processo inflamatório, porque a gente vai ter aí os dumps, né? Os sinais de que está tendo inflamação, está tendo problema, e aí tem recrutamento de células para tentar acabar com aquilo ali. E também temos a citotoxina associada ao GNA, que também interfere no tecido epitelial e induz resposta imunológica também, da mesma forma, provocando aí a manifestação da gastrite. Quando a gente tem infecções crônicas, a gente pode desenvolver o linfoma MALT, que é o linfoma no tecido, o linfóide associado à mucosa, que é um pouquinho mais grave, e o adenocarcinoma associado a H. pylori. Então, essa é aqui que mora o grande desespero da população quando fala em H. pylori, né?
que, ai meu Deus do céu, quem tem H. pylori vai ter câncer. Não, até porque tem gente que nasce e morre e não sabe nem que teve H. pylori na vida. O problema são as infecções cronificadas, que aí a gente tem o desenvolvimento desses linfomas, desses adenocarcinomas, dessa gastrite que não passa, dessas úlceras, e aí o micro-organismo em elevadíssima concentração, tomando conta de todo o nosso tecido, aí a gente tem problemas. Mas se cuidar, tá tudo certo, né? Então, aqui só para arrematar o que eu falei no slide passado, né? Está relacionado o H. pylori com gastrite antral, né, que causa úlcera gástrica, podendo obstruir aí a passagem correta aqui do nosso intestino, né? Pode ter gastrite corpo dependente, como a úlcera gástrica, e pode ter úlceras profundas, onde as células podem causar danos aos vasos sanguíneos. Então, essas úlceras, essas gastrites vão se agravando, se agravando, se agravando, até a gente ter um quadro mais sério de adenocarcinoma ou de linfoma malte, tá? É só a título de informação dos tipos de gastrite e de úlceras que esse micro-organismo pode promover. Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas não apresenta sintomas e o micro-organismo fica lá, fazendo parte da pessoa. Mas, se a gente tem infecção crônica mediada por aquelas duas toxinas, tanto a CAGA quanto a VACA, o corpo pode dar alguns sinais, como azia, falta de ar, perda de apetite, dor no abdômen, em casos mais graves, vômito e fezes sanguinolentas, que foi o que meu sogro teve, ele vomitava sangue, aí todo mundo ficou desesperado, porque, né? Você vê uma pessoa vomitando já é desesperador, né? Que a gente já fica assim, Jesus. Vê uma pessoa vomitando sangue, então, é outro nível. Então, na época foi bem difícil. E aí, a pessoa, quando está nesse estágio aqui, ela começa a ter deficiência de ferro, porque ela fica anêmica, e o micro-organismo utiliza esse ferrinho, que já está diminuído, para o seu próprio metabolismo, né? Porque ele gosta. Então, a pessoa vai ficando um pouquinho mais frágil a cada dia, se não houver um tratamento, um acompanhamento e uma mudança de estilo de vida, de alimentação e de tudo, para não exacerbar a sintomatologia. Como é que se faz o diagnóstico? Faz-se o teste de antígenos fecais, então, através de um exame de fezes é possível, não parasitológico, né, mas um exame baseado nessa amostra. Títulos no sangue, teste da urease, onde a gente utiliza a ureia marcada e a pessoa assopra, toma, depois assopra, e aí vê se tem ou não a presença de urease, enfim. Por endoscopia também, a galera faz muita endoscopia para ver como é que tá, claro, né? E a cultura microbiana da biópsia, né? Então, geralmente o diagnóstico se faz, dizem que é um diagnóstico mais invasivo, né? Não sendo por esse teste da urease pelo entre aspas, bafo, mas se utiliza esse nome mesmo, eu acho meio esquisito, mas se utiliza esse nome mesmo, que é um pouquinho mais caro e precisa de algumas coisas mais técnicas, o que se faz é fazer uma biópsia e, a partir desse tecido, fazer os exames. É o que é melhor, mais sensível. Mas é invasivo, né? Então, é um pouquinho chato. Mas é o que tem para hoje, né? A gente tem que descobrir o que é e tem que tratar logo, então, o jeito de fazer. Não é nada demais, no final das contas. É porque quanto menos invasivo, melhor, né? Para as pessoas não saírem correndo, não quererem tratamento. A gente sabe que qualquer coisinha, o paciente já não vem mais. Então, quando não há sintomas, a pessoa é colonizada, mas não há sintomas. É isso, não faz nada do tratamento, deixa lá. Só que, se a gente tem na família um histórico de pessoas que apresentam câncer gastrointestinal, aí a gente tem que tratar. Ou se a gente começar a manifestar sintomas clínicos que foram aqueles que a gente falou. Então, se já tem
né, um histórico da família, como é o caso do meu esposo. Então, a gente tem que entrar com a terapia profilática, amoxicilina, claritromicina e inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, né? E aí tá sempre fazendo um tratamento, sempre olhando a alimentação, né? Não utilizar álcool, não álcool em gel, tá? Ingestão de álcool, ter uma alimentação equilibrada, só que vocês sabem que isso é bem difícil de fazer, né? Então, é uma mudança de estilo de vida mesmo. Tem que estar sempre alerta. Tá bom, pessoal? Deu para entender a parte de Helicobacter pylori. Agora a gente vai passar para Neisseria meningitidis. E aí eu vou falar aqui acolá de Neisseria gonorreia. Sim, pode estar relacionado, sim, com a presença de pólipos, Carla. Respeite um desespero. Como assim, Carla? Me ajuda a te ajudar. Não faz isso comigo. Pois então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Se não, vamos partir para Neisseria. Vai dar certo. Vai dar certo, Daniel. Eu acredito nas promessas de Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos lá, estou me perdendo de terminar. Aí eu acho, né? Neisseria meningitidis. O grupo Neisseria é um grupo bem particular, né? Aqui eu trouxe meningitidis, mas tem o gonorreia também. Mas como eles são muito, muito parecidos, eu escolhi só um para não queimar a cabecinha de vocês. Então, também é conhecido como meningococos e a Neisseria gonorreia é conhecida como gonococos. A Neisseria meningitidis é uma bactériazinha gram-negativa, claro, arredondadinha, que geralmente vem de duas em duas. Tá vendo? Como se fossem diplococos. Ela está muito associada com meningite e sepse. Meningite principalmente em crianças menores de 5 anos, mas também pode causar, como eu disse, infecções mais sistêmicas, como a sepse. E infecção sistema grave, com coagulação intravascular disseminada. Então, pode atingir tanto adultos como crianças, mas é mais prevalente em crianças, porque a gente tem um calendário vacinal que contempla Neisseria meningitidis, né? Mas nem sempre. Então, onde é que esse micro-organismo vive? Né? Ele é um micro-organismo que ele está presente nas mucosas da nossa faringe, na mucosa oral. Então, ele está dentro da gente, coabitando nosso organismo, junto com outros micro-organismos, né? Fazendo parte ali da flora endógena. Né? Acaba colonizando nosso corpo sem causar nenhum problema. Mas, quando o nosso sistema imune não está em pleno funcionamento, é que a gente tem problemas sérios. E que problemas são esses? A gente vai ver. Mas quais são as pessoas que são mais acometidas? Como eu falei, crianças até os 5 anos, idosos, pessoas portadoras de alguma imunodeficiência, como as pessoas soropositivas, HIV positivas, pessoas com diabetes, pessoas com algum tipo de câncer e pessoas que sofrem de alcoolismo, pessoas que tomam muita cachaça, muita cerveja, seja de forma recreativa ou porque de fato tem algum vício, né? Como é que é transmitido? De pessoa para pessoa, por contato direto ou por gotículas respiratórias, gotículas aspergidas na conversação. Então, essas máscarazinhas que a gente usa, elas não estão prevenindo apenas o Covid, mas também muitas doenças que são passadas aí por gotículas respiratórias, como a tuberculose, a meningite, né? Então, já é uma boa. Estou pensando em nunca mais deixar de aderir às máscaras, viu? Porque faz muito bem. A doença mais comum em que apresenta alguma disfunção do baço, né? Quem não tem o baço ou quem tem alguma disfunção no baço tem maior risco de desenvolver meningite, porque não tem a imunidade contra bactérias encapsuladas tão
eficiente assim. Vocês sabem que o baço é um importantíssimo componente aí do nosso sistema imune em termos de órgãos, né? Então, quem não tem o baço vai ter um pouquinho mais de dificuldade de desenvolver aí uma resposta imunológica contra bactérias. É um micro-organismo que, diferente dos outros que a gente viu, não tem flagelo, ou seja, não é móvel, não produz esporo, ok? E é aeróbio obrigatório. Precisa de oxigênio para viver. Como eu falei para vocês, estão organizados em diplococos. E como são gram-negativos, coram em safranina, né, rosa, avermelhado. Tem uma finíssima camada de peptidoglicano. Produzem catalase e oxidase. Então, aqui, gente, eu trouxe várias formas de micro-organismo para vocês verem. Aqui é uma coloraçãozinha de grão. Não sei se dá para ver direitinho, mas se vocês prestarem atenção, tem vários lugares em que ele está de 2 em 2, que é uma característica bastante marcante. Eu estou circulando aqueles que estão de 2 em 2. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, onde a gente tem aqui eles também de 2 em 2, ou em alguns outros agregados também. Aqui é o crescimento em diferentes H, né? O H é sangue, BHI sangue, BHI chocolate também. E temos aqui a colônia, né? A colônia de pertinho. Dentro dessa colônia, que é meio mucosa, como vocês estão vendo, meio leitosa, tem vários e vários micro-organismos aqui dentro, tá, gente? Isso não quer dizer que isso aqui é uma bactéria, não. Aqui são vários micro-organismos aqui dentro dessa colôniazinha. Só para vocês verem como é o bichinho. Bonitinho, né? Assim, né? Bonitinho entre aspas. É porque eu acho todo micro-organismo bonitinho. É um micro-organismo que às vezes ele é... Professora, licença. Sim, pode falar. Cada duplinha dessa é uma colônia, é isso? Não. Essa colônia aqui, ó, que eu circulei aqui, vamos dizer que isso aqui são 3 colônias, né? Cada uma dessas tem milhões e milhares disso aqui, dessas duplinhas. Cada colônia dessa tem milhões e milhares disso aqui. Milhões e milhares. Quando você consegue ver uma colônia no agar, é porque aquela bactéria se proliferou tantas vezes, tantas vezes, que ela formou uma bolinha. Mas dentro daquela colônia bacteriana, que isso aqui, ó, aqui é uma placa de Petri, certo? Isso aqui é uma colônia. Isso aqui é outra colônia. Isso aqui é outra colônia. Aqui é um zoom daqui, ó. Um zoom daqui. E dentro de cada uma dessas tem milhões e milhões disso aqui. Milhões. Muitas, 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 incontáveis. Que aí tem várias duplinhas. Entendeu? Para todos os micro-organismos é assim. Para todas as bactérias, quando você vê uma colônia, é porque tem um montão delas. Obrigada. De nada. É um micro-organismo meio fastidioso. Fastidioso. Por quê? Porque ele é meio chatinho de crescer com aqueles meios que são mais basiquinhos. Então, às vezes a gente precisa de um negócio assim bem suplementado, caseína, peptona de carne, amido de milho, sal, sangue. Menino, olha, é toda uma conversa para esse bicho crescer, né? Ele é bem chatinho de crescer. Precisa colocar uns antimicrobianos para inibir o crescimento de outros micro-organismos que não sejam ele. Então, geralmente utiliza esse Agar-Thayer Martin, que ele é bem, vamos dizer assim, ele é bem enriquecido, né? E aí utiliza os antimicrobianos como vancomicina e nistatina para impedir que outros micro-organismos não cresçam, né? Que cresça só o que a gente quer. Porque o meio é tão suplementado, né, que ajuda a crescer outros micro-organismos que possivelmente podem estar naquela colônia, naquela amostra, tá? Então, se faz alguns testes para diferenciar meningites de gonorreia. Um dos testes é o vermelho de fenol, né? E maltose, porque esses micro-organismos de Neisseria, eles têm a capacidade de oxidar açúcares. Dependendo de quais açúcares ele vai oxidar,
Aí eles vão diferenciar, esse é meningite, esse é gonorreia. Eu estou trazendo aqui só para vocês terem uma noção, não que a gente vai identificar isso na prova, tá? Estou só explicando que tem uma diferença, né? Quando a gente tem uma oxidação acídica, né? Para meningítides e quando a gente não tem para gonorreia. Aí se faz essa diferenciação, porque morfologicamente, em cultura, gonorreia e meningite são muito parecidos, mas aí as manifestações clínicas são bem diferentes, e esses testes de oxidação de açúcares que eles fazem vão dar resultados diferentes também. E aí, pessoal lá do laboratório vai ter é tipo como se fosse umas tabelas de provas bioquímicas que vão orientar eles a escolher qual é o micro-organismo e passar o laudo para vocês, tá? É o teste de fermentação da maltose, é o teste de fermentação de, enfim, açúcares. Aqui só mostrando para vocês um exemplo daquela prova bioquímica, né? Onde a gente tem que a maltose ela é bem determinante para diferenciar gonorreia de meningite, porque gonorreia não consegue e meningite consegue. Tá vendo que os outros, eles são praticamente iguais, eles têm uma semelhança bioquímica muito grande. Tá bem? E aí, quais são alguns fatores de virulência, né, que ela possui? Tem essas proteínas ligantes, OPC e OPA, que são muito importantes para ajudar ligada às células-alvo e ainda, caso a célula queira, a célula microbiana, colocar dentro da célula-alvo alguma toxina ou alguma coisa, caso ele tenha a possibilidade de produzir. Esse micro-organismo possui fímbrias, né, pile, que vão servir tanto para adesão quanto para troca de material, e possui uma cápsula de polissacarídeo, né? Essa cápsula de polissacarídeo serve para evasão do sistema imune. Então, são fatores de virulência bastante importantes para a fixação, para a manutenção da vida e para a evasão desse micro-organismo. Evasão do sistema imune e invasão do nosso corpo e das nossas células, nossos vasos, enfim, né? As toxinas importantes que eles chegam a produzir, uma das mais importantes é a IgA protease, né? Que ela é tóxica e destrói anticorpos, IgA principalmente. Como vocês sabem, a IgA é muito importante para a defesa contra bactérias invasoras, principalmente pelo processo de opsonização, e quando a gente não tem essa defesa, a gente perde um pouquinho das nossas ferramentas, né? E a neutralização dessa primeira linha de defesa que a gente tem contra esses micro-organismos. Então, é uma toxina bastante importante que esse micro-organismo produz para a sua sobrevivência, né? Opa! Aqui. Esse micro-organismo, ele tem uma capacidade muito interessante de sobreviver dentro da célula, dentro de vacúolos fagocíticos. Então, veja só. Tá aqui, ó, os neutrófilos, que estão chegando aqui para atacar esse micro-organismo. E aí, de alguma forma, né, como eles já devem fazer, eles englobam esse micro-organismo. Vem cá que a gente vai destruir você. Mas, ele muito pilantra, começa a se desenvolver aqui dentro, nesse vacúolo fagocítico. E começa a driblar aí a capacidade que esses micro-organismos têm, a capacidade que essas células têm de acabar com esse micro-organismo. Só Deus por nós, gente. Como assim? Eu espero que vocês estejam falando do micro-organismo e não da aula, porque senão eu vou chorar. Pronto. Eles crescem aqui, nesse vacúolo, eles têm essa capacidade, porque a gente sabe que esse vacúolo ele é dotado de enzimas proteolíticas, né, de coisas que vão destruir, mas aí eles conseguem driblar isso aqui e começam a crescer dentro do neutrófilo, começa a desenvolver e estoura o neutrófilo, e aí, como o neutrófilo está lá na corrente sanguínea, o que é que eles fazem? Entram na corrente sanguínea. E aí vão fazer o quê?
causar uma meningococcemia, causar uma infecção generalizada por meningococos. Então, ele usa os neutrófilos como fonte de crescimento, né, como lugar de crescimento para sobreviver e existir e se espalhar pelo corpo. Outras coisas importantes, né? Além dela produzir essas toxinas que destroem células endoteliais, os capilares sanguíneos, tem um antígeno dessa parede celular que elas têm, que é o antígeno LOS. Na verdade, é um lipo-oligosacarídeo, né? A gente não tem o LPS, é o lipopolissacarídeo, ele, na verdade, não tem LPS, ele tem LOS. E esse antígeno presente em LOS, ele acaba gerando reações imunológicas bem potentes e pode causar sepse, né? Diminui a perfusão dos órgãos, diminui a pressão sanguínea, né? E pode matar. É mortal. Ainda tem outro fator importante, que é essa proteína ligadora de fator H, que ele neutraliza o fator H que está lá interligado à via alternativa do sistema complemento, que é bastante importante na imunidade antibacteriana. Então, é outro fator importante que ele acaba neutralizando e conseguindo existir. Então, Neisseria meningitidis, ele tem uma série de ferramentas que fazem com que ele consiga existir no organismo humano. O problema mais sério, né, além da meningococcemia, que também é bastante séria, é quando esse micro-organismo ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? E aí a gente vai ter o quadro mais clássico, que é de meningite, por isso o nome Neisseria meningitidis, tá? A meningite tem alguns sintomas bem clássicos, como dor de cabeça, febre, rigidez do pescoço. Podem se formar aí, quando a gente está falando de meningococcemia, as petequias. Essas aqui estão bem, na verdade, bem, vamos dizer assim, leves, né? Eu já vi figuras em que isso aqui é bem mais inchado, bolhoso, bem mais vermelho. E como eu falei para vocês, pode levar a sepse, hipotensão, taquicardia, baixa perfusão dos órgãos. E essas petequias, elas dão principalmente no tronco e nas extremidades inferiores. E a gente sabe que a meningite, gente, é muito, muito fatal. A gente sabe que as meningites é um lugar que não é para ter micro-organismo de jeito nenhum. Então, quando tem crescimento de micro-organismo ali, é muito difícil a gente conseguir tratar e muito difícil a gente conseguir ter uma sobrevivência, né? O diagnóstico se dá principalmente em cultura do sangue da pessoa e punção lombar para análise desse líquido. É bastante importante. Como é o tratamento? De primeira escolha, ceftriaxona, né? Com aquele tratamento que é mais empírico, quando a gente já suspeita que é Neisseria meningitidis. Mas se faz aquele antibiograma que eu expliquei para vocês e vê se essa Neisseria meningitidis ela é suscetível à penicilina G. Se ela for, aí passa para penicilina G, deixa a ceftriaxona e passa para penicilina G. Como é que a gente deve se preocupar? A gente deve se preocupar o tempo todo em pegar meningite? Não. Agora, pessoas que têm contato próximo, né, moram junto, ou estão em confinamento junto com pessoas que têm meningite, ou que, enfim, já foram diagnosticados com Neisseria meningitidis, tem que ter uma profilaxia antibacteriana. Então, usa-se ceftriaxona, rifampicina, ciprofloxacino, para fazer essa impedir, né, vamos dizer, uma medida profilática para que aquelas pessoas não desenvolvam também a doença, tá, pessoal? É uma bactéria bem pequenininha, bem chatinha. Tem forma de prevenção. Como é?
Através de vacina. Tem a vacina do adulto, tem a vacina da criança. Tanto bebês quanto crianças, como adolescentes recebem essa vacinação e adultos também. Tanto adultos que têm problema no baço, que retirou o baço, ou que, enfim, tem alguma deficiência no baço, ou aquelas pessoas que vão viajar para lugares onde a Neisseria meningite é endêmica, como aqui. Aqui se chama, gente, o cinturão da meningite, na África, né? Na África subsaariana. É muito comum, né, as pessoas terem meningite nessa região. Então, se é uma pessoa como vocês, que vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, precisa ter uma vacinação para ver se você não desenvolve. Existem pessoas que, mesmo vacinadas, desenvolvem meningite, né? Então, tenta-se utilizar a vacina como medida profilática. Hoje é a medida profilática mais eficiente, é utilizar a vacinação, tá bom? A vacinação de bebezinhos começa bem cedo, né? Nos meses, depois tem a vacinação com 4 anos, 6 anos, e aí quando a pessoa fica adolescente já faz de novo. Então, é sempre bom tá com o calendário vacinal em dia. Terminamos Neisseria meningitidis, agora falta Bordetella pertussis, da coqueluche. Se não me engano, é a nossa última espécie. E... Alguém tem alguma dúvida? Vou precisar sair, desculpe, não vou ficar até o final da aula. Então, gente, se vocês quiserem, podem começar a colocar a presença aí. Nomezinho, presente, 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 presente. E aí, depois eu vou só quantificando, tá bom? Obrigada, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, que aí a gente vai... Professora, a aula Sim. tá, assim, tem muita informação relevante. O próprio nome da aula já diz, né? Só que eu achei que foi muita informação no dia de hoje e ficou um pouco cansativo. Mas eu entendo que é o cronograma que é corrido. É isso, faz parte. Mas Faz parte. tá bom a aula, valeu. Valeu, obrigada, Lucas. Então, a gente tem Professora, só já mais... acompanhando a fala do Lucas, Sim. a aula tá boa no sentido que dá para entender, só que vai levar um tempo para assimilar, sabe? Pela quantidade e o volume. Sim. Mas só esse feedback mesmo, sabe? Sim, eu já tentei dar uma diminuída, né? Eu estava pensando em trazer mais espécies, mas aí eu tentei escolher aquelas que são mais representativas. E, infelizmente, isso, Lucas, é verdade. Infelizmente, essa parte de micro, ela é muito densa, porque tem muitos fatores de virulência, mas se vocês prestarem atenção, alguns fatores eles se repetem, vocês podem agrupar e tentar estudar dessa forma. É importante vocês lerem os capítulos, né? Provavelmente vocês vão ler bastantes capítulos aí para poder assimilar tudo. Mas como vocês viram pela prova, não tem nada demais as minhas questões, e eu realmente só cobro aquilo que eu dou em aula. Então, acho que vocês vão ter, não vão ter tanta dificuldade, não. Vamos para a última. Eu sei que é muita coisa num dia só, mas faz parte do curso de medicina, né? É assim, a gente precisa ver muita coisa para a gente poder pensar estrategicamente no futuro. Diga, Joyce. Professora, é que a senhora no final da aula indica os livros, né, para a gente estudar. Só que eu queria saber se a senhora poderia também indicar os capítulos, para ficar mais fácil também na hora de se situar, assim, porque eu estava estudando por um livro que tem até lá na biblioteca virtual, sabe? Mas se a senhora pudesse fazer isso, ficaria até melhor o estudo. Eu agradeço. Tá, eu posso olhar depois quais são alguns capítulos, mas geralmente os capítulos são os nomes das espécies, sabe? É muito difícil não ter. E se você não encontrar, você pode ir lá no índice, lá atrás, que aí sempre tem o nome do micro-organismo e a página que ele tá. Aí você procura lá, mas é bem tranquilo. Geralmente o capítulo é o nome do micro-organismo, não tem muito, ele não agrupam muito não, sabe? Mas eu posso olhar depois.
Vamos lá continuar, vamos lá para o último. Eita. Vamos lá para o último aqui. Pronto. Bordetella pertussis, agente causal da coqueluche ou pertussis. Quem é, o que come, o que faz, né? Vamos ver. A coqueluche ou pertussis também é conhecida assim, é uma infecção contagiosa, bastante contagiosa, que acomete o trato respiratório, mais precisamente traqueias e brônquios. É uma tosse bastante violenta que se caracteriza em 3 fases: a fase catarral, que é o iníciozinho da doença, a fase paroxística, que é onde a gente tem os acessos de tosse, que é o que é mais agoniante na pessoa que tem coqueluche, e a fase de convalescência, que é quando já está na finalização da doença. Onde é que a gente tem a maior quantidade de Bordetella pertussis na pessoa? Na fase catarral, nessa fase inicial aqui, que muitas vezes tem manifestações clínicas muito comuns, como se fosse uma gripe normal, aquela coriza, aquela coisa, né? O nariz entupido, catarro, como o nome já sugere, mas não nos dá nenhuma pista de que aquilo vai se desenvolver para uma coqueluche, né? Depois a gente tem a fase paroxística. Nessa fase paroxística, a gente já tem uma queda brusca do micro-organismo. Por isso que o tratamento antimicrobiano para esse micro-organismo aqui, geralmente ele não funciona tão bem. Porque quando o médico já vai entrar com o tratamento antimicrobiano, ele já está nessa fase aqui. Então, o micro-organismo já não tem quase nada e na convalescência também não. Já está diminuindo muito a quantidade de micro-organismo. Então, tem que ter esse manejo para ter cuidado e não apostar apenas no antimicrobiano, porque talvez ele não funcione. Vamos entender um pouquinho sobre o que é esse micro-organismo, para depois a gente entender o que é esse paroxismo. Veja só, esse micro-organismo, diferente dos outros que a gente viu, ele é um cocobacilo. E o que é um cocobacilo? É aquela coisa que nem é um bacilo, nem é um coco. Ele é um cocobacilo. É uma coisa que está intermediária entre as duas morfologias. É gram-negativo, claro. E onde é que ele está habitado principalmente? Na boca, nas narinas, e pode sobreviver em superfícies por dias. Assim, a literatura ela é um pouquinho ambivalente nesse caso. Alguns dizem que ele é um pouquinho mais sensível, em superfície não sobrevive tanto, outros dizem que sobrevive bastante tempo, né? O que a gente tem que focar é que em uma superfície pode ser que ele sobreviva, né? Então tem que ter cuidado, não só com o contato por tosse, por perdigoto, por espirro, mas também pelos locais onde essa pessoa que tem coqueluche passou, para a gente fazer uma higienização. Então, um espirro, uma tosse, em torno aí de 2 metros, né, ainda pode levar aí as gotículas, esses pequenos micro-organismos. E aí vamos entender um pouquinho sobre esse paroxismo. O paroxismo é a tosse seca, persistente e violenta que acontece na coqueluche. Então, a gente tem aquela pessoa que começa a tossir e ela não para de tossir, e ela fica com dificuldade de respirar porque ela não para de tossir, ela fica com a língua para fora, ela fica com cianose e com sensação de asfixia, né? E uma das coisas mais características da coqueluche é o silvo prolongado, a respiração prolongada depois que ela consegue parar de tossir, que é uma coisa assim, né? Puxando o ar. A minha mãe, quando era criança, ela já teve coqueluche, né? Minha mãe já teve todas as doenças do mundo, porque a minha avó, quando teve um bebezinho, né, ela perdeu um bebê por causa de uma reação muito forte que teve com uma vacina. Mas, enfim, foi um erro de conduta médica bem grotesco. Não foi a vacina que matou, mas foi decorrência do sistema imunológico do bebezinho, que não estava preparado para aquilo, e ele estava doente na época. Foi um grande babado. Então, depois desse episódio, minha avó nunca mais vacinou nenhum dos filhos. E aí minha mãe não foi vacinada com coqueluche, por
por pertussis, né? E aí ela desenvolveu a doença e ela disse que ela se lembra correndo no quintal, tossindo, sem ar. E ela disse, eu corria para ver se eu conseguia captar mais ar, mas eu não conseguia. E ela já era criancinha grande, né? Porque se lembrar de tudo isso, então é muito agoniante, muito, muito agoniante. Tem vídeos de crianças tossindo, então, se vocês quiserem depois ver como é. É bem agoniante, né? E a pior fase é a fase paroxística, essa fase. E a convalescência, ela já vai passando, né? Já é uma fase aí que já tem melhorando esses sintomas. Então, a fase mais drástica que vai aparecer para a pessoa é a fase que está diminuindo o micro-organismo. Porque o que causa é mais a lesão no tecido do que, de fato, a presença do micro-organismo. A gente vai ver. É um micro-organismo gram-negativo, aeróbio restrito, gosta de oxigênio, não forma esporo, tem cápsula, é encapsulado, tem fímbria, porém não tem flagelo, por isso que é imóvel. Os fatores de virulência principal desse micro-organismo são adesinas e toxinas. Adesinas que ajudam esse micro-organismo a se fixar nos tecidos respiratórios e as toxinas que acabam degradando esses tecidos, que é o que causa toda aquela manifestação que a gente viu. Então, veja só. Essas toxinas, principalmente essas aqui, vão causar os problemas que a gente viu desse paroxismo. A hemaglutinina filamentosa, a pertactina, a aglutinina e a citotoxina traqueal. O que é que elas vão fazer, pessoal? Elas vão, de uma forma geral, né, em conjunto, destruir esses cílios, paralisar esses cílios, que vocês sabem que esses cílios são bastante importantes para a gente colocar muco para fora, para a gente colocar os micro-organismos ruins para fora e não haver, né, uma infecção. Então, destrói esses cílios e acaba destruindo também essas células. E aí desencadeia todo o problema por causa por atingir esse epitélio de uma forma tão severa, né? Desencadeia todas aquelas sintomatologias. Então, forma-se bastante muco, tá vendo aqui o muco se formando, né? E esse micro-organismo começa a colonizar aqui, sem problema nenhum, o nosso sistema respiratório. E aí começa o período de incubação, que é de 1 semana, quando a gente tem congestão nasal, febre, tosse, uma coisa bem parecida com a gripe normal, quando a gente entra em contato com alguém que soltou um perdigoto na nossa cara. Isso é a primeira fase, né? A fase catarral, que é a fase mais contagiosa, porque é o momento em que o micro-organismo está crescendo, está bombando o crescimento, é onde ele está se instalando, é quando ele está se desenvolvendo no nosso corpo. E é nessa fase que há a instalação gradual dos surtos de tosse, daquela tosse de paroxismo, mas ainda não está no ápice, como eu falei para vocês. Porém, é o momento em que a gente tem mais micro-organismos. Nessa fase catarral, como eu falei para vocês, os antibióticos podem matar a bactéria e diminuir os danos, se for identificado na fase catarral, mas geralmente não é. Então, é importante lembrar isso. Como é que se faz o diagnóstico? Através de suave da nasofaringe, né? Cresce esses micro-organismos em cultura. Esses micro-organismos produzem colônias muito pequenas, nesse meio bem escuro que se chama meio Hagen-Lowe, que ele fica bem, tipo assim, umas colôniazinhas com bem pequenininhas mesmo, umas bolinhas bem pequenininhas, brilhantes, meio leitosinhas, meio acinzentadas, né? Outra coisa que pode se utilizar é PCR, mas não proteína C reativa, não, é reação em cadeia da polimerase, quando a gente identifica o DNA do micro-organismo. Na verdade, a PCR, ela é utilizada na identificação de muitos micro-organismos, não só Bordetella pertussis, a maioria dos que a gente viu. Anticorpos anti-Bordetella pertussis, né, por fluorescência direta. Sorologia e contagem de linfócitos, mas o que traz a maior certeza é quando a pessoa já está com os paroxismos. Aí a gente
tem esse diagnóstico clínico bastante claro. Qual é a profilaxia? A vacina, né? A gente tem a vacina contra difteria, tétano e coqueluche junta, a tríplice, né? Diminui ou elimina a chance de desenvolver a doença e ela tem mais ou menos 90% de efetividade. Então, já é uma coisa boa, né? Já diminui bastante. Os surtos de coqueluche geralmente acontecem em países que não têm acesso à vacina, principalmente que tem uma população de idosos que não foram vacinados, como era o caso da minha mãe, né? Ela já se vacinou depois de grande, mas já teve. E estão voltando, gente, os casos de coqueluche, né? É uma coisa impensável. Tá voltando o quê? Tétano, tá voltando difteria, tá voltando coqueluche, tá voltando sífilis bombando, HIV lá nas alturas. Então, assim, gente, é muito importante a formação de vocês agora, porque vocês vão ter muito trabalho com educação e saúde daqui para frente. Tratamento e prevenção. Prevenção a gente já viu que é basicamente a vacina, né? Mas quais são os tratamentos? Os macrolídeos, principalmente, na fase catarral e início da fase paroxística, é que eles vão ter mais ação. A azitromicina é um deles. E quando a gente fala em prevenção, é principalmente nas crianças, principalmente nessas crianças com menos de 5 anos, nos idosos e pessoas de alguns grupos imunocomprometidos ou grupos especiais, né? Isolar a pessoa doente, caso tenha na sua casa ou próximo de você. Profilaxia com as pessoas da casa, monitorar essas crianças e vacinação de mulheres grávidas, porque essas mulheres passam a imunização passiva para o bebê, né? E aí o bebezinho, nos primeiros meses de vida, ele até tem como se proteger da coqueluche, porque ele tá mamando, né? Se for um bebê que mama, ele tá mamando, e aí a mãe já foi imunizada, passa o anticorpo prontinho para ele. Mas depois não vai ser mais suficiente. Depois que ele parar de mamar, ou até antes mesmo dele parar de mamar, ele já precisa ter a imunizaçãozinha de acordo com o calendário vacinal. Tá bom? E é isso, pessoal. Acabamos. Obrigada a todos, pessoal. Vocês foram ótimos. Eu não estou vendo os comentários de vocês, mas eu espero que vocês estejam felizes. Eu sei que são muitos detalhes, eu sei que é muita coisa. Oh, meu Deus. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da melhor forma possível. Eu gostaria de pedir para vocês colocarem presente de novo na aula, só para quantificar as presenças. Eu agradeço a todos que estão até aqui, tá bom? Agora eu vou parar de apresentar e ver os feedbacks de vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida ainda. Tchau, pessoal. Obrigada a vocês. Pode sair já. Pode sair sim, pessoal. Tá todo mundo liberado. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada pelos feedbacks. Agora vamos descansar a cabeça, que foi tenso.
pesado.